No silêncio do deserto, onde apenas o vento cortava as pedras e a solidão ecoava como um grito invisível, caminhava o Filho do Homem. 40 dias sem pão, 40 noites sem água. Seus pés feridos, sua boca ressecada, mas sua alma firme como a rocha eterna. Jesus, o Cordeiro de Deus, havia se retirado para a solidão, buscando na oração a força para iniciar a missão que mudaria o curso da história humana. Mas naquele cenário árido, não estava sozinho. O invisível se tornava presente. O mais antigo dos anjos caídos, aquele que um dia foi portador da luz, agora se arrastava entre as sombras, esperando o momento exato para mostrar seu rosto. E então, diante do Filho do Altíssimo, apareceu a figura sombria. O ar tornou-se denso, os pássaros cessaram o canto, e a escuridão se curvou diante da presença daquele que ousava desafiar o Cristo. Não era apenas uma tentação. Era um confronto cósmico. Luz contra trevas, verdade contra engano, vida contra morte. O rosto de Lúcifer não era apenas a aparência de um anjo caído. Era o reflexo da rebeldia, do orgulho e da mentira que corrompeu o céu. Ali, Jesus não via apenas um inimigo terreno. Ele via o espírito da serpente que tentou Eva no Éden, a força que arrastou miríades de anjos e o mesmo adversário que, no fim dos tempos, será lançado no lago de fogo. O deserto se tornou palco de uma batalha invisível. E Jesus, ainda fraco em corpo, estava mais forte do que nunca em espírito. Pois diante do olhar sombrio de Lúcifer, o Filho de Deus estava prestes a mostrar ao mundo que o poder do Pai é maior que qualquer ilusão do maligno. Se você crê que Jesus venceu não só no deserto, mas também na cruz, escreva nos comentários: glória a Deus, ele venceu por nós. O inimigo não apareceu com chifres ou em forma grotesca, mas como um anjo de falsa luz, com uma beleza que ainda guardava os resquícios do esplendor celestial. Seus olhos eram como abismos escuros, refletindo promessas vazias e um poder enganoso. Ele se aproximou de Jesus não com violência, mas com palavras sedutoras, carregadas de astúcia. O maligno sabia que Cristo estava faminto e usou a fraqueza da carne como arma. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. O tom era suave, mas venenoso. Era uma mistura de desafio e zombaria, uma insinuação de que Jesus precisava provar sua identidade. Mas o Filho do Homem, com os lábios ressecados e a fome queimando em seu estômago, respondeu com a espada da palavra: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquela resposta não era apenas uma recusa ao alimento terreno. Era a revelação de que o verdadeiro sustento não está nas coisas materiais, mas no Espírito do Altíssimo. O deserto se encheu de uma luz invisível, e as palavras de Cristo ecoaram como trovões contra as trevas. O rosto de Lúcifer se contorceu em ira. Ele não esperava ser derrotado tão rapidamente, mas ainda não havia terminado. O príncipe das trevas sabia que o maior campo de batalha não era apenas o corpo, mas a mente e o coração. E ali, no silêncio profundo, Jesus já mostrava ao mundo que o poder da obediência e da fé é a maior arma contra toda a tentação. Se você acredita que a palavra de Deus é o verdadeiro alimento para a alma, declare nos comentários: eu vivo da palavra do Senhor. Lúcifer, derrotado na primeira investida, não recuou. Sua estratégia sempre foi a mesma desde o Éden: atacar pela brecha, manipular o desejo humano, distorcer o que é santo. Num instante, como se o tempo tivesse sido suspenso, ele transportou Jesus até a Cidade Santa. Lá, sobre o pináculo mais alto do templo, a visão era grandiosa. O povo caminhava lá embaixo, sem perceber o drama espiritual que ocorria acima de suas cabeças. Com sua voz sedutora, o adversário sussurrou: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Era o veneno mais perigoso, a deturpação da própria palavra de Deus.
Lúcifer conhecia as Escrituras, mas as usava de forma distorcida, tentando induzir Jesus ao orgulho, à vaidade e à presunção. Ele queria que Cristo usasse o poder divino em benefício próprio, como um espetáculo diante dos homens. Mas Jesus, com a serenidade de quem é a própria verdade, respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aquele momento expôs algo profundo. O maligno pode até usar a Bíblia, mas sempre com intenção de engano. O inimigo não tem poder diante da obediência plena a Deus. O rosto de Lúcifer, ainda resplandecendo uma falsa glória, se transformava em sombras ao ouvir as palavras de Cristo. Ele não podia suportar a luz da verdade que o Filho trazia em si. A batalha não era apenas entre duas presenças no deserto. Era o reflexo da guerra cósmica que começou no céu e que, em breve, alcançaria toda a humanidade. Se você confia que Jesus é a verdade que derrota toda mentira, escreva nos comentários: Jesus é a minha verdade. O inimigo, ferido por 2 derrotas seguidas, não se deu por vencido. Ele sabia que a fome não havia vencido Jesus e tampouco o orgulho. Restava-lhe a última arma, a mais antiga, a promessa de poder e glória. Num instante, como se o mundo fosse enrolado como um pergaminho, Lúcifer levou Jesus a um alto monte. Dali, diante dos olhos do Filho de Deus, abriu-se uma visão aterradora e sedutora ao mesmo tempo. Todos os reinos da terra, com suas riquezas, exércitos, templos, tronos e coroas. Era como se o tempo fosse comprimido e todas as civilizações se revelassem diante dele. Babilônia, Egito, Roma, os impérios que viriam. O inimigo mostrou o brilho das coroas, o poder dos reis, a força das multidões que se curvavam diante de governantes humanos, e com sua voz fria ofereceu: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Era o auge da tentação, o atalho, a promessa de glória sem cruz, o poder sem sofrimento, o reino sem sacrifício. Era a mesma mentira que seduz a humanidade até hoje, a ilusão de que a grandeza pode ser conquistada sem Deus. Mas Jesus, com o olhar firme e o coração inabalável, pronunciou palavras que ecoaram como uma sentença eterna contra o inimigo. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Naquele instante, o deserto tremeu. O rosto de Lúcifer, antes disfarçado de beleza enganosa, revelou sua verdadeira feiura: ódio, orgulho ferido e desespero. Pela terceira vez, o maligno foi derrotado e não havia mais nada que pudesse oferecer diante do Filho de Deus. Se você escolhe adorar somente ao Senhor e rejeitar toda a oferta do inimigo, declare nos comentários: somente a Deus servirei. Quando a voz de Jesus ecoou dizendo: vai-te, Satanás, o silêncio tomou conta do deserto. Era como se a própria criação tivesse parado para testemunhar o triunfo da luz sobre as trevas. Lúcifer, que outrora caminhara no céu entre pedras de fogo, agora se afastava, derrotado e humilhado, diante daquele que era a própria palavra viva de Deus. Mas não foi apenas uma vitória sobre 3 tentações. Foi um anúncio profético. Cada recusa de Cristo no deserto apontava para a missão maior que estava por vir. Ao rejeitar o pão, ele mostrou que seria ele próprio o pão da vida. Ao recusar lançar-se do pináculo, revelou que não precisava de demonstrações vãs, pois sua entrega na cruz seria a verdadeira prova de amor. E ao rejeitar os reinos do mundo, declarou que seu reino não é deste mundo, mas eterno, sem fim. Nesse instante, anjos desceram para servi-lo. A atmosfera sombria que antes pesava foi dissipada por uma luz celestial. O Filho de Deus, ainda frágil em corpo, estava agora fortalecido em espírito, pronto para iniciar sua caminhada rumo à cruz. O rosto de Lúcifer desapareceu entre as sombras, mas sua derrota naquele dia
já selava um destino inevitável, sua queda definitiva nos tempos do fim. O deserto se tornou mais do que um cenário de provação. Tornou-se o palco onde Jesus revelou ao universo quem realmente tem o poder. Não aquele que engana com falsas promessas, mas aquele que é a própria verdade, o Filho do Deus vivo. Se você crê que o reino de Cristo é eterno e ninguém pode derrotá-lo, escreva nos comentários: o reino é de Jesus para sempre. Muitos pensam que aquele confronto no deserto foi apenas um episódio isolado, mas na realidade foi o início de uma guerra espiritual que se estenderia até o Calvário. O inimigo não desistiu. Ele deixou Jesus até momento oportuno, como registram as Escrituras, e em várias ocasiões tentou usar homens, situações e até mesmo discípulos para desviar o filho da sua missão. Quando Pedro tentou impedir que Jesus falasse sobre a cruz, Cristo respondeu de forma firme: para trás de mim, Satanás. Ali, novamente, ele reconheceu a mesma voz do deserto, escondida atrás de palavras humanas. O rosto de Lúcifer não aparecia mais de forma direta, mas suas intenções ainda rondavam, tentando afastar o Messias do caminho da obediência. A maior estratégia do maligno sempre foi oferecer atalhos: a glória sem dor, o poder sem sacrifício, a vitória sem cruz. Mas Jesus veio justamente para provar que o amor verdadeiro só se revela na entrega, e que a verdadeira realeza se manifesta no serviço e na humildade. O deserto, portanto, não terminou naquele dia. Ele acompanhou Jesus em cada passo, nas cidades, nas multidões, nas armadilhas dos fariseus, até o Getsêmani, onde o suor de sangue mostrava a intensidade da batalha espiritual. O olhar sombrio de Lúcifer podia não ser visto pelos homens, mas estava presente em cada tentativa de desviar o cordeiro do sacrifício perfeito. Foi no deserto que Jesus mostrou ao mundo que ele não estava aqui para conquistar tronos terrenos, mas para abrir as portas do céu. E foi ali que o inimigo percebeu: por mais que tentasse, não poderia deter o plano eterno do Pai. Se você crê que nenhum atalho pode substituir a vontade de Deus, escreva nos comentários: seja feita a tua vontade, Senhor. O encontro de Jesus com o rosto de Lúcifer no deserto também nos revela algo sobre a natureza do inimigo. Ele não se apresenta apenas como uma criatura monstruosa, mas como aquele que manipula, distorce e seduz. Sua maior arma não é a força bruta, mas a mentira. Foi assim no Éden, foi assim no deserto e continua sendo assim até hoje. Naquele momento, o diabo sabia exatamente onde atacar: na fome, na fragilidade, na necessidade de reconhecimento e no desejo humano por poder. Ele não mostrou exércitos de demônios, mas palavras envenenadas. Porque o maior campo de batalha não é externo, mas interno: a mente e o coração. Jesus, ao enfrentar Lúcifer, nos deixou um exemplo eterno. Ele não usou a força física, não chamou legiões de anjos, não respondeu com violência. A cada investida, respondeu apenas com a palavra de Deus. Isso revela um segredo profundo. A Escritura é a espada que corta as mentiras mais bem elaboradas do inimigo. O rosto de Lúcifer, diante de Cristo, foi desmascarado. Toda sua beleza enganosa se transformava em trevas diante da luz da verdade. Cada resposta de Jesus era como um golpe direto em sua arrogância, lembrando-o de que, apesar de sua astúcia, ele não passa de um derrotado. O deserto, que parecia um lugar de fraqueza, tornou-se o cenário da vitória. Ali, Jesus mostrou que não é a circunstância que define o triunfo, mas a fidelidade a Deus. E assim nos ensinou que, mesmo quando estamos cercados pela escuridão, a luz da palavra é suficiente para dissipar as sombras.
Se você acredita que a palavra é a arma contra as trevas, escreva nos comentários. A palavra de Deus é minha espada. O rosto de Lúcifer, revelado no deserto, não foi apenas um confronto pessoal entre ele e Cristo. Foi também uma revelação ao mundo espiritual de que a vitória de Jesus não viria pelos caminhos que o inimigo esperava. Satanás acreditava que poderia desviar o Filho de Deus, oferecendo atalhos, mas cada recusa foi uma sentença contra o império das trevas. A cena no monte, onde os reinos da terra foram expostos diante de Jesus, mostra a essência da tentação do maligno: prometer o que não pode sustentar. Ele oferece poder, mas esconde as correntes; oferece glória, mas entrega a escravidão; oferece reinos passageiros, mas oculta a condenação eterna. É sempre uma troca injusta, onde o homem perde a eternidade em busca de um instante de prazer ou reconhecimento. Mas Jesus não se deixou enganar. Seu olhar atravessava as ilusões, enxergando o que estava por trás: o vazio, a mentira, a condenação. O rosto de Lúcifer, naquele instante, já mostrava a derrota, porque diante daquele que é a luz do mundo, toda a escuridão é desmascarada. O deserto foi um aviso ao inimigo. A cruz estava chegando. E ali, diante do silêncio das pedras e do vento seco, ficou claro que Jesus não era apenas um profeta ou um mestre, mas o próprio Filho de Deus, que veio não para negociar com as trevas, mas para esmagá-las de uma vez por todas. Se você crê que toda promessa do inimigo é mentira, declare nos comentários: só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que aconteceu no deserto foi mais do que uma vitória pessoal de Jesus. Foi um decreto espiritual que ecoou pelos séculos. Ali, o Cordeiro mostrou que não se curva a nenhuma coroa terrena, nem às promessas de glória humana. O rosto de Lúcifer, que se apresentou com astúcia, saiu envergonhado diante da autoridade do Filho de Deus. Mas essa batalha não foi esquecida pelo inimigo. O deserto se tornou uma cicatriz na história de Satanás, um lembrete de que suas estratégias falham diante da obediência. E por isso ele buscou novas formas de tentar, novas oportunidades para atacar. Estava presente no coração de Judas, nas acusações dos fariseus, nas multidões que gritavam: crucifica-o. O mesmo olhar sombrio que encarou Jesus no deserto ainda se escondia por trás dos rostos humanos. No entanto, havia algo que o maligno jamais poderia compreender: o poder do sacrifício. Ele ofereceu atalhos, mas não entendeu que a cruz seria a chave da vitória. Ali, o que parecia derrota seria triunfo eterno. O sangue derramado seria a arma que esmagaria sua cabeça. O deserto foi apenas o prelúdio do Calvário. Assim, quando lembramos do dia em que Jesus viu o rosto de Lúcifer, entendemos que foi o dia em que a verdade enfrentou a mentira cara a cara e venceu. Não com exércitos, não com violência, mas com fidelidade absoluta ao Pai. Se você crê que Jesus venceu no deserto e venceu na cruz, escreva nos comentários: a vitória é de Cristo. O dia em que Jesus viu o rosto de Lúcifer não foi apenas uma cena distante no deserto da Judéia. Foi o reflexo de uma guerra que ainda hoje ecoa no coração de cada ser humano. Porque assim como o inimigo se apresentou diante de Cristo, também se apresenta diante de nós, oferecendo pedras como se fossem pão, atalhos como se fossem bênçãos, e reinos passageiros como se fossem eternidade. Mas a resposta de Jesus, naquele deserto, se tornou a nossa arma. Ele nos mostrou que não precisamos negociar com o mal, não precisamos ceder às suas ilusões e não precisamos nos curvar diante das trevas. O Filho do Deus vivo já venceu. Ele olhou nos olhos do enganador
enfrentou suas mentiras e saiu triunfante. O rosto de Lúcifer, naquele dia, não foi apenas revelado, foi desmascarado. Toda a sua glória falsa se dissipou diante da palavra eterna. E desde então, todo aquele que permanece em Cristo também carrega essa vitória. O inimigo pode sussurrar, pode tentar, pode ameaçar, mas jamais poderá derrotar aqueles que estão escondidos no poder do Cordeiro. O deserto terminou, mas a cruz selou o destino. E no terceiro dia, quando a pedra do túmulo foi removida, ficou provado diante de todo o universo que Jesus não apenas resistiu no deserto, ele esmagou a cabeça da serpente para sempre. Hoje, quando olhamos para essa história, não vemos apenas um confronto antigo. Vemos a certeza de que a luz sempre vence as trevas, de que a verdade sempre triunfa sobre a mentira e de que o reino de Cristo nunca terá fim. Se você crê que Jesus venceu e que ele reina para sempre, escreva com fé nos comentários: Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.